Atenção, pelotão! Pelotão, descansar! Pelotão, descansar! Descansar, descansar. Descansar. Até parece que mãe descansa. Lá em casa, minha mãe eu todo sempre lavando louça, lavando roupa e varrendo a casa o dia todo. Minha mãe levanta cedo e vai trabalhar. Minha mãe acorda cedo, me arruma e me leva pra escola. Mãe é sempre igual. Minha mãe sempre fala pra mim, garota, você não todo mundo e ponto final. Minha mãe sempre diz, larga esse celular e vai fazer uma coisa. Minha mãe sempre fala, da escola, direto pra casa. Mãe é sempre igual, mas a gente não veio aqui falar sobre isso. Minha mãe é cheirosa, carinhosa, sempre toca na minha. Conselheira, bondosa e amorosa. Minha mãe é conselheira, boa amiga e psicóloga. Feliz Dia das Mães! Atenção, pelotão! Pelotão, sentido! Marcar passo! Atenção! Em frente! Agradecemos a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu vou sortear os 3 brindes aqui, amém? A irmã Cecília estava esquecendo de sortear os brindes a cada oportunidade. Então, a gente vai sortear esses 3 aqui, amém? A senhora me ajuda, Miss? Glória a Deus. A irmã Cecília já vai quebrar o presente ali de dar, né? Misericórdia, irmãos. Sangue e fogo. Vamos lá. A missionária vai tirar aqui. Pode sortear 3 números, tá bom? Número 1. Quem é a número 1? Irmã Graça. Eita glória. Número 2 é esse e o 3 é esse, tá bom? Vai, mostra pra gente. Número 2. Uai. É a 2? Eita glória. Sacode esse negócio aí. Os números estão na sequência. Vamos lá. 23. 23, quem é a 23? Ninguém. Irmã, vocês... Vixe, peraí. Uai, mas eu também peguei, né, irmãos? Paulinha, minha filha. Caiu. Ali, ó, tá bem aqui embaixo. Vai que seja o meu, né? É não. É não. Bate aí, viu? É não. Vai, ô. 27. Ninguém. Ixi, o negócio tá tenso. Ninguém quer. É porque ela caiu no chão, aí ninguém quer. Oi. 27, irmão. Só mais 2 pra ir, rapidinho. Só mais 2. Vai lá, Miss. Sacode aí. Sacode aí o copinho. Deixa eu ver aqui. Vocês estão com qual vontade que eu pego igual, irmão? Esse, né? Esse. Olha esse. Eita, eu quero abastecer. Eita. Sacode aí. Esse. Eu quero abastecer. Número... Vamos agora. Põe, ó. Esse. Ó, e ó. Número 4. 4, irmãos. Olha o papelzinho. Nada. Não. É o meu, vai. Número 29. Quase. Olha lá. Olha, 29. 4, irmãos. Não, né? Não? Salame falso. Ah, garota. Número 18. Quase. 18 tá aqui. Sim. Não, 18 tá aqui. Não foi pego. Tá aqui. Ah, tá.
Bom, as crianças querem convidar os jovens para cantar todo mundo junto. Vem, jovens, vamos. Os jovens entrem ali atrás, minutinhos, por favor. Vamos fazer uma oração e vamos passar para o pastor que vai trazer uma palavra, hoje em especial para as mães, amém? Amém. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai de poder, essa noite diante da tua santa e gloriosa presença, Jesus, toma nosso passo em tuas mãos, toma teu servo, Pai, usa teu vaso,
Fale ao coração de cada mãe, conforte, consola, fortalece, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nos abençoa de uma maneira grandiosa. Obrigada por até aqui, Senhor, a presença do Teu Santo Espírito, meu Pai. Amém, Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, com alegria, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Amém. Louvar a Deus por tudo que já ouvimos. Parabenizar os nossos jovens, adolescentes, pela intrepidez que eles estão tendo, né, nesse momento. Alguns verbalizando com muita segurança. E isso é muito bom, né? Poder ver que nossos jovens estão já verbalizando de uma forma audível e as mães podendo sentir a emoção de fato. Então é muito bom. Meus irmãos, eu quero convidá-los para juntos lermos um texto da Bíblia Sagrada. É uma reflexão bíblica para as mães, alusiva ao Dia das Mães. E na Bíblia tem diversos textos que falam sobre mães. E eu quero então ler com os senhores, com as senhoras, capítulo 15 do Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 15, o versículo de número 21. Evangelho de Mateus, capítulo de número 15, e o versículo de número 21 a seguir. Deus tem uma palavra ao seu e ao meu coração, em nome de Jesus. Diz assim: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede ela, porque vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-lhe, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou curada. Aleluia. Poder sentar, meus irmãos, minhas irmãs, no nome de Jesus. De fato, como eu acabei de falar, aos jovens, adolescentes, os irmãos que já falaram, trouxeram de fato aqui muitas reflexões aos nossos corações sobre a importância da mulher, sobretudo das mães, para a construção de uma sociedade, para a manutenção das religiões e, acima de tudo, para gerar o bem-estar em qualquer ambiente. E quando eu ouvi as filhas, os filhos aqui, eu pude também sentir que alguma dessas palavras eu, em algum momento, poderia ter dito à minha mãe e não o fiz. E talvez alguns dos senhores que aqui estão também em algum momento deixou de dizer uma frase, uma palavra à sua mamãe.
Mas enquanto há vida, há esperança, né? Enquanto há vida, há novas oportunidades para fazermos isso. Então hoje, 2025, exatamente estamos na semana onde o mundo todo, a grande maioria dos países comemora, vincula uma data oficial para homenagear as mães. Mas eu e os senhores não são e não poderiam ser hipócritas em reservar apenas um dia para essas mulheres tão importantes para todos nós. Eu não me recordo quem falara, mas eu ouvi alguém dizer que o Dia das Mães são todos os dias. Todos os dias são o Dia das Mães. E então falar de mãe, e eu tentar falar aqui depois de tudo que vocês já falaram, seria apenas repetir as palavras que já foram ditas, né? Mas falar da mãe é exatamente falar de um ser criada por Deus, estruturada pelos céus, que tem a capacidade de ouvir silêncio, adivinhar ou prever os sentimentos e as reações dos seus filhos. Encontrar a palavra certa para falar é exatamente uma das formas em que a mãe tem para apaziguar os ambientes. Ouvi uma das filhas aqui falando que o pai é o fiel da balança na família. Aliás, a mãe, não é isso? A mãe. E então nós estamos aqui, meus irmãos, diante de uma oportunidade muito linda e eficaz. Como eu disse, a Bíblia relata no mínimo 10 mulheres que marcaram a história da Bíblia. 10 mães, eu poderia citar elas aqui, mas aí eu estaria plagiando o pastor Augusto Mano, que já citou alguma delas, a primeira, a segunda, a terceira, e eu poderia elencar 10 mães aqui, mas eu preferi ler com os senhores esse texto bíblico, porque aqui é um texto onde uma mãe está desesperada, uma mãe está aflita, está preocupada. E por que ela está preocupada? O texto não diz, mas vamos conjecturar, ou no português mais claro, imaginar que esta é uma mãe de uma filha solo, uma única filha, que nasceu em um país africano, em um país distante de Israel, um país voltado para a religião muçulmana, descendente de Ismael, uma mulher que tinha os seus deuses da sua época. Os seus contemporâneos adoravam a Baalins, a Baals e outros deuses da sua época. E, mediante esse cenário, essa mãe, recém-casada, engravida, tem uma gravidez muito tranquila. Naquela época não tinha ainda ultrassom, então ela não sabia se seria do sexo masculino ou feminino. Mas quando nasce, nasce uma linda bebezinha, de olhos claros, cabelos ruivos, porque a região também é próximo da Rússia, então aquela moça poderia ter a pele embranquecida, mesmo sendo da África. E então aquela mãe se alegra por demais, consagra sua filha às deidades e divindades do seu país. E a filha cresce com muitos prospectos, cresce com muitos sonhos. E a filha cresce imaginando e dizendo consigo mesmo: um dia eu serei uma top model, eu vou representar a Etiópia, eu vou representar a Síria, a Fenícia, toda a região da África. E a mamãe aplaudia e sonhava e chorava junto. Todas as vezes que a filha ia se maquiar, a mamãe dizia: não, coloca menos blush, né? Faz o cílio um pouquinho menor. E as mamães fazem isso, né? Com as filhas, com os filhos. Não coloca essa calça não, que está um pouco apertada. Então as mães cuidam, sonham junto, vive os momentos junto com os filhos. E essa mãe, que a Bíblia nem chega a citar o nome, sonhou com a sua filha, comprou as melhores roupas, fez a maquiagem. Só que em dado momento essa moça não é mais uma pré-adolescente, agora já é uma jovem de 20 anos de idade.
com todo o futuro pela frente, de fato muito linda de aparência, uma boa oratória, uma retórica intocável, era a melhor aluna da escola, da faculdade. Só que um dia ela começa a ouvir vozes. Um dia ela começa a colocar a sua mão nas fogueiras e começa a queimar a sua própria pele. Um dia essa moça de 20 anos pega uma espécie de adaga e começa a fazer golpes na sua própria pele, corta a sua pele. Aí a mãe percebe que não era um demônio ainda, não era um espírito, mas era uma tristeza por algum comentário maldito, maldoso de alguém na faculdade. E a moça que sonhava agora está traumatizada. A moça que tinha tudo para ser feliz agora está com uma pré-depressão, está ansiosa e começa a se cortar e começa a ouvir vozes. Um parente que faleceu muitos anos atrás começa a aparecer para ela de madrugada, o inimigo tocando na mente daquela moça. E certa feita a mãe está desesperada e o que já estava ruim fica pior. A moça que tinha uma voz muito entonada, cantava em contralto no coral da cidade, fala com a voz grave, terrivelmente, como se fosse um homem de guerra, dizendo: eu vou matar a sua filha, eu vou tirar a vida dela e de mais outras pessoas da família. Então a mãe percebe que a filha não está depressiva apenas, a mãe não percebe que a filha está apenas traumatizada com uma palavra que ela ouviu na faculdade, mas a mãe percebe, pastor Augusto, que a filha está terrivelmente endemoniada. E essa moça agora, queridos, que era motivo de exemplo para os amigos e para a família, começa a virar chacota entre os primos. Você viu a prima Mariquinha? Não era Mariquinha, eu estou inventando. Você viu a prima Mariquinha ontem, que no meio da festa tirou a roupa? Aquilo que para nós, irmão, é um momento trágico, para os covardes é um momento de aplausos. E os primos começam a colocar no grupo de WhatsApp. Você viu a prima Mariquinha? Cortou o cabelo, raspou as sobrancelhas as duas. Enquanto para alguns parentes é motivo de piada, a mamãe está chorando, a mamãe está lacrimejando, dizendo: eu vendo tudo para salvar a minha filha, eu entrego tudo que tenho para ver minha filha bem de novo. E cada dia está ficando pior. Agora quem olhava para aquela moça maquiada, vê uma moça de 20 anos com a aparência de um cadáver, com o semblante decaído, andando seminua. Me permita eu falar algo aqui que vai te trazer até ânsias, mas aquela moça estava alimentando de restos de comida na praça pública. Imagina agora o coração de uma mãe que viu a filhinha nascendo, que ensinou ela a dar os primeiros passos, que levou ela para a hidromassagem, hidroginástica na piscina da cidade, que deu os primeiros passos no salto alto com a filhinha. Minha filha, ande olhando para frente, coloque uma bandeja na sua cabeça. E a mamãe foi fazendo todos os primeiros passos com a filha. Só que a filha está agora, tinha 60 quilos, agora tem 44 quilos. Está um cadáver ambulante. E a mamãe vai em todos os médios do Oriente e da África, paga, troca vestido de grife, pega o seu colar que era de pérolas raras e diz: o que adianta eu ter pérolas no pescoço se eu não tenho a minha filha bem? O carro mais lindo que existia na cidade era do marido dela, e eles entram num consenso e diz: maridão, que adianta nós termos um carro novo se a nossa filha não dorme mais, está tendo pesadelo. E a mãe, de tão experiente e amável que é, convence o marido a vender o carro por causa da filha.
Mas os dias vão passando e a situação é precária. Vendeu a joia, vendeu o vestido, vendeu o carro, mas a filha continua cortando agora as suas unhas ao ponto de sangrar. O papai dela, a profissão, me permite, irmão Chaguinha, dizer, era eletricista. E a moça pegava o alicate do pai cortar fio e arrancava as unhas com o próprio alicate. Imagine a dor de uma mãe ver a sua filha agora se automutilando, sem conseguir dormir, comendo restos de comidas no lixo. Aí a mamãe disse: eu largo religião, eu abandono a minha pátria, mas eu quero ver a minha filha novamente bem. Essas são as qualidades de uma mãe. É capaz de largar tudo que tem por amor aos filhos. É capaz de convencer pessoas a pensar parecido com ela, ao ponto de beneficiar o seu filho, a sua filha. Então, meus irmãos, essa mulher é uma mulher greco-fenícia, ou seja, uma mulher totalmente distante de Jerusalém, totalmente distante da região de Israel. Mas ela chega a um consenso, ela diz: se na minha pátria não tem ninguém que possa ajudar, se na religião que eu nasci não tem Deus capaz de curar a minha filha, eu vou em busca do filho de Davi. Eu vou em busca de Jesus, o Nazareno. Eu ouvi falar que Ele cura, eu ouvi falar que Ele liberta, eu ouvi falar que Ele dá vida. Só que em outras palavras, irmãos, ela estava autodizendo assim: eu vou ser presa em praça pública, eu vou ser humilhada, eu posso ser presa em uma cadeia perpétua, uma prisão perpétua. Mas ela dizia: eu abro mão da minha liberdade, eu abro mão de viver na minha pátria, eu abro mão de tudo por causa da saúde mental e espiritual da minha filha. E quantas de vocês já não fizeram? Abriram mão de um emprego bom, abriram mão de uma promoção para cuidar do filho, da filha. Saiba uma coisa: se existe algo que o inimigo mais deseja, não é prata, não é ouro. O que o inimigo mais deseja é a sua família. O inimigo, ele não tem família, e ele deseja a sua família. Então essa mulher anda muitos e muitos quilômetros. Naquela época as estradas não eram pavimentadas. Então ela anda em caminhos de difícil acesso, muitos pedregais, muitas pedras, animais peçonhentos, feras do deserto. E ela enfrentou todos eles, porque ela dizia: o que adianta eu ter vida, sendo que a minha filha não tem? O que adianta eu estar numa zona de conforto, sendo que a minha filha está terrivelmente moribunda e enferma? Mais do que enferma, ela está endemoniada. Olha aqui. Então Jesus, após ter andado por cima das águas, após Jesus ter ido em Gadara, libertado aquele moço que também era filho de uma mãe, filho de uma mãe, e não do lado pejorativo que o mundo criou aí, mas eu quero dizer que ele tinha uma mãe como os senhores têm, e Jesus curou aquele moço e devolveu para a mãe. Então Jesus é especialista em devolver para as mamães aquilo que é seu. E eu vou profetizar de olhos abertos: se em algum momento você perdeu o controle da sua família, Deus vai te devolver hoje. Se em algum momento Satanás tocou em um de teus filhos, nas emoções, se o inimigo tocou na saúde da tua filha, do teu filho, seja mental, seja espiritual, seja emocional, Deus restitui agora. Deus restaura agora a saúde da sua família. Então ela chega, o versículo diz que ela veio até onde Jesus estava. Versículo de número 22. Ela abandona a sua religião por causa do amor à sua filha. Você já viu aquele ditado que alguém diz assim: eu nasci nessa religião, morro assim, nasci assim, morro assim? Essa mulher até dizia, enquanto não era mãe. Depois que ela virou mãe, ela disse: não tem religião, não tem salário, não tem nada que é maior do que o amor que eu tenho pelos meus filhos. Nada é maior do que os seus filhos. Nada é maior do que
o amor que você tem e terá pelos seus filhos. Então, irmãos, essa mulher, ela reconhece que Jesus é filho de Davi. Só quem reconhece que Jesus é filho de Davi é quem está dizendo ele é o Messias. Porque para Jesus ser considerado filho de Davi, ele precisava ter vindo da geração de Judá, ele precisava ter vindo da geração de Davi. Quando Deus disse para Davi que nunca lhe faltaria um rei para a sua família. Então ela está dizendo: eu abandono agora o islamismo e me converto ao judaísmo. Eu largo os meus deuses, Baal, Baalins, todos os deuses que eu adorei no meu país eu abandono. Eu sei que quando eu chegar na minha pátria eu vou ser apedrejado, porque lá eles não aceitam que ninguém troque o islamismo pelo judaísmo. Eu sei que eu vou morrer, mas eu morro feliz, porque eu sei que a minha filha vai voltar a ter vida. Então ela abriu mão da sua religiosidade, ela arriscou a sua própria vida por amor à sua filha. Terceiro, olha aqui, versículo de número 23. Uma mãe, mesmo em ambiente hostil, mesmo em ambiente subjugado de ameaça, ela não se cala, ela não fica escondida, ela se posiciona. Ela vai dizer: a minha filha não vai aceitar a ideologia de gênero, meu filho não vai aceitar isso. Ela vai se posicionar, ainda que seja ameaçada. Então alguém diz assim: Jesus não ouça ela, Jesus não ouça ela, porque ela está gritando por demais, vamos embora. E Jesus disse: porventura eu não vim para salvar os perdidos à casa de meu Pai? Sabe o que eu estou querendo dizer nessa noite? Que não tem ninguém longe demais de Jesus que ele não possa alcançar. Não existe ninguém longe demais para que ele não possa trazer de volta. O salmista chegou a escrever dizendo: quando meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Mães, vocês têm um papel de subimportância. Vocês têm o papel de comover o coração de Deus. Vocês têm a chave que abre o coração de Deus. E eu demonstro aqui agora. Versículo de número 25. Essa mulher poderia chegar até Jesus amedrontada, com medo. Mas ela disse: eu abandono os meus medos, eu jogo no mar os meus medos, mas eu preciso reconhecer que Ele é a autoridade que pode fazer algo pela minha família, pela minha filha. Imagine, irmãos, uma mulher estrangeira, de uma outra nação, de uma outra religião. Ela chega, o versículo diz claramente, eu vou recitá-lo, dizendo: então chegou ela e o adorou. E a palavra que ela disse não foi: restitua o meu carro, restitua o meu cordão de pérola, restitua o meu vestido de grife. Não, ela disse: socorra-me. E o pedido de socorro dela não era para ela, mas era para a filha. Mas ela dizia na mente: se minha filha estiver bem, eu estarei bem. Se minha casa estiver em pé, eu estarei em pé. E eu tenho uma palavra de Deus nessa noite para você. Mães de joelho, filhos em pé. Mães adorando, filhos em pé. Mães diante de Jesus e filhos em pé. Bendito seja Deus. O problema é que a grande maioria das pessoas, ao invés de ir aos pés de Jesus, estavam indo há anos atrás, lá em Abadiânia, em busca de um homem que não tinha nada de Deus, mas tinha o nome de João de Deus. E as pessoas iam até lá. O problema é que muitas vezes não é o psicológico que está abatido, não é mais momento de consultar o psicólogo. E olha que eu não estou dizendo que crente não precisa do psicólogo, precisa por demais. Os que mais precisam são os crentes. Pastor nem se fala. O que eu só quero dizer é que quando é demônio, quando você já percebeu que não é apenas uma tristeza,
tristeza, mas é um demônio que está operando na sua família, em alguém que você ama. O segredo não é mais psicólogo, não é mais psiquiatra. Agora a solução vai vir de Jesus de Nazaré. Oh glória, maravilha, bendito seja Ele. Finaliza agora, até por causa do tempo. Escute, Jesus vai testar mais uma vez essa mãe. Jesus vai testar agora. Ele já viu que ela é uma mulher que tem resignação, resiliente. Ele percebeu que a mulher é corajosa, determinada, porque saiu de longe para ir em busca dele. Ele reconheceu que a mulher não é religiosa, a mulher é adoradora. Mas se existe algo, irmãos, que eu costumo dizer, que Jesus sempre será a porta, mas existe algo que muitas pessoas não entendem, é que a humildade ainda é a chave. Jesus é a porta, mas a humildade é a chave. Aleluia. Aí Jesus diz para ela: mulher, não convém, não é de bom alvitre que os homens ou eu pegue, ou os pais pegue os pães da mesa que são dos filhos e jogue aos cachorrinhos. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu quero ver se essa mulher é humilde, eu quero ver qual vai ser a resposta dela. Dependendo da resposta, entende isso aqui, senhoras, vocês que são mãe, vocês que são pai, nós que somos pais. Uma resposta errada desfaz todo um propósito. Na hora de você tomar a decisão final, a última resposta é como se fosse a chancela de um documento importante. E Jesus está dizendo para ela: mulher, eu não vou dar pão para os cachorrinhos. Você é de outra região, você não é aqui de Israel. Sabe o que ela disse? Senhor, até dos pães que caem das mesas, das migalhas que caem das mesas, nós conseguimos nos alimentar e sobreviver. Sabe o que ela estava dizendo? Deus, o mínimo que o Senhor me der já é muito maior do que os amigos podem dar, é muito maior do que a medicina pode dar, é muito maior do que o dinheiro pode me oferecer. Irmãos, o que a mulher está dizendo é: qualquer migalha, qualquer tanto, qualquer gotejando das suas mãos, qualquer goteja que o Senhor vai me dar, gota de carinho, é maior do que o mundo está oferecendo para nós. Deus está dizendo: parece que eu estou só gotejando bênçãos sobre sua vida, mas é muito maior do que uma cachoeira de ilusão que o mundo te oferece. E Jesus disse para ela em alto e bom som: os discípulos estão valentes, e manda ela embora. Jesus disse para ela: mulher, assim como deseja o teu coração, por causa de tua fé, e a fé aqui está imbuída, ou foi feita uma junção de coragem, determinação, resiliência, humildade. Então Jesus está dizendo: por causa da sua fé, seja feito segundo você quer. E o texto é claro, e eu vou dizer: instantaneamente, imediatamente, a sua filha ficou liberta, ficou curada, ficou sã. Para finalizar esse sermão, eu digo: senhoras mães, vocês têm a chave que abre a porta. A vossa humildade, a vossa coragem, determinação, caridade, o amor que vocês têm pelos filhos, é exatamente a fundição de todas essas características que concretizou, construiu essa chave tão importante. O meu desejo é que vocês vejam um dia a alegria de vossos filhos, o prazer de vossos netos e a conquista de vossos bisnetos. Pelo menos 3 gerações eu estou nessa noite como sacerdote abençoando na sua vida. Seus filhos, seus netos e seus bisnetos serão abençoados para a glória de Deus. Eu profetizo que você não vai precisar ir lá na Papuda visitar o seu filho. Eu profetizo que Deus vai tirar de locais de muita dificuldade aqueles que você não tem contato mais.
Em nome de Jesus. Levante a sua mão, sentada como está. Sentado como está. Deus amado, eu profetizo um ano de muitas vitórias para os teus servos. Estratégia para as tuas filhas, as mamães que aqui estão. Deus amado, aquela mãe, ó Pai, que está longe do seu filho, longe da sua filha, que não pode, ó Pai, dar o carinho que gostaria, que desejava. Deus amado, que o Senhor possa nessa noite visitar esta criança, este adolescente, este jovem, trazendo a ele, ó Pai, a paz na alma e no coração. Que ele entenda que mesmo a sua mãe não estando perto agora, próxima agora, a tua presença é suficiente para trazer paz, para gerar livramento. Meu Deus, e um pedido mais que lhe faço é que, ó Pai, através da fé dessas mamães, os filhos, ó Deus, pelo menos momentaneamente, Dia das Mães para todos vocês em nome de Jesus. Muito obrigado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, vamos terminar de sortear aqui rapidinho. Luiz, me ajuda. Obrigado, pastor, por essa palavra. Toma posse em nome de Jesus. Irmãos, eu gostaria de falar para as mamães, os presentes é simples, mas é de coração, amém? É para não passar esse dia realmente em branco. Nós vamos sortear agora as duas aqui. Mais essa daqui. Em ordem, tá bom? Vamos lá, Miss. 21.